Salve Maria a todos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora eu vou dar prosseguimento nessa parte 2, a leitura do documento Amores Letícia, sobre o amor na família, ok? Então, estou no capítulo 1, com o título A Luz da Palavra, ok? Então vamos lá. A Bíblia parece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas, em que entra em cena a família de Adão e Eva, com seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua. Isso está em Gênesis capítulo 4, ok? Até as últimas páginas em que aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro. Aqui já é Apocalipse 21, no versículo 2 e no versículo 9. As duas casas de que fala Jesus, construídas ora sobre a rocha, ora sobre a areia, lá de Mateus capítulo 7, do 24, do versículo 24 ao versículo 27, representam muitas situações familiares, criadas pela liberdade dos que nela habitam, porque, como escreve o poeta, toda a casa é um candelabro. Agora, esse poeta que escreve aqui é Jorge Luiz Borges, né? Ele é escritor argentino, ok? Agora entremos em uma dessas casas, guiados pelo salmista, através de um canto que ainda hoje se proclama nas liturgias nupciais, quer judaicas, quer cristãs. Aí aqui tem um trecho desses que ele denomina como salmistas e as liturgias, que é usado esse salmo nas liturgias nupciais, quer judaicas, quer cristãs. Então vou estar lendo esse trecho agora. Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoe. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Salmo 128, barra 127, porque algumas traduções de algumas Bíblias, ora vai ser 128, ora vai ser 127. Do versículo 1 ao versículo 6, ok? Próximo aqui é o subtítulo Tu e a tua esposa, no parágrafo 9. Isso aí, no parágrafo 9, ok? Cruzemos então o limiar desta casa serena, com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. No centro encontramos o casal formado pelo pai e mãe. Com toda a sua história de amor, nele se realiza o desígnio primordial que o próprio Cristo evoca com decisão. Nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Mateus 19, no versículo 4. E retoma o mandato do livro do Gênesis. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, nesse pedaço aqui, ó, ele cita a palavra de Cristo, né? Cristo conversando ali com os fariseus. Ele cita Gênesis, que é justamente essa outra parte que aqui na encíclica mostra, né? Jesus diz, nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Aqui era sobre a certidão de divórcio, né? No início não foi assim. É a resposta de Jesus Cristo aos fariseus. Então que? E aqui na frente aqui é o Gênesis capítulo 2, no versículo 24, que é o início, no qual ele diz nesse trecho de Mateus 19. Capítulo 10 da encíclica, tá? Os dois primeiros capítulos grandiosos do Gênesis oferecem-nos a representação do casal humano em sua realidade fundamental, ou seja, o querer de Deus, né? No trecho inicial da Bíblia sobressaem algumas afirmações decisivas. A primeira, citada sinteticamente por Jesus, declara: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Surpreendentemente, a imagem de Deus tem como paralelo explicativo precisamente o casal homem e mulher,
Quererá isso significar que o próprio Deus é sexuado ou tem a seu lado uma companheira divina, como acreditavam algumas religiões antigas? Não, obviamente. Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idolátricas tais crenças, generalizadas entre os cananeus da Terra Santa. Preserva-se a transcendência de Deus, mais uma vez que, ao mesmo tempo, o Criador, a fecundidade do casal humano é imagem viva e eficaz, sinal visível do ato do Criador. Esse documento aqui, esse Amoris Letícia, eu vi um certo pregador, não vou falar o nome, que ele esconjurou esse documento. Será que mesmo que ele leu? Tem que tomar cuidado, gente. Cuidado com certos pregadores, na hora que eles forem errar. É por isso que a necessidade do leigo estar lendo a doutrina da igreja. Leia a Bíblia, leia o Catecismo da Igreja Católica, as encíclicas e as exortações. Comecem das atuais e vai comprando para trás, né? Catecismo de João Paulo II, catecismo amarelo. Depois vai lá, compra um catecismo de São Pio X, que ele é mais fininho, a linguagem mais tranquilinha. Eu tentei ele aqui também. Até esse aqui, ó. Esse da capa verde aqui. Rompe também o catecismo romano, que é o catecismo da época do que o Lutero aprontou, de 1500, é o catecismo romano, catecismo de Trento, né? Mas é isso aí. Continuando, capítulo... Estou no capítulo 10, né? 10 com o título Tu e Tua Esposa, ok? Ó, os dois primeiros capítulos grandiosos do Gênesis oferecem-nos a representação do casal humano em sua realidade fundamental. No trecho inicial da Bíblia sobressaem algumas afirmações decisivas. A primeira, citada sinteticamente por Jesus, declara: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou. Capítulo 1, no versículo 27. Surpreendentemente, a imagem de Deus tem como paralelo explicativo precisamente o casal homem e mulher. Quererá isso significar que o próprio Deus é sexuado ou tem a seu lado o companheira divina, como acreditavam algumas religiões antigas? Não, obviamente. Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idolátricas tais crenças generalizadas entre os cananeus da Terra Santa. Preserva-se a transcendência de Deus, mais uma vez que ao mesmo tempo o Criador, a fecundidade do casal humano, é imagem viva e eficaz, sinal visível do ato criador. Capítulo 11. O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, não é de pedra ou de ouro, que o decálogo proíbe, capaz de manifestar Deus Criador e Salvador. Por isso o amor fecundo chega a ser símbolo das realidades íntimas de Deus. Devido a isso, a narrativa do Gênesis, atendendo-se à chamada tradição sacerdotal, aparece permeada por várias sequências genealógicas. De fato, a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por meio do qual se desenrola a história da salvação. Sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã na Trindade que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus, Trindade, é a comunhão de amor e a família seu reflexo vivente. A propósito, são elucidativas essas palavras de São João Paulo II. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Esse amor na família divina é o Espírito Santo. Concluindo, a família não é alheia à própria essência divina. Esse aspecto trinitário do casal encontra uma nova representação na teologia paulina. Quando o apóstolo relaciona o casal com o mistério da união entre Cristo e a igreja, Efésios 5, né, do 21 ao 33. Então, aqui a gente vê essa ligação da família e falar de Efésios 5. Esse Efésios 5 é justamente aquele
aquele capítulo em que as pessoas não entendem. As pessoas leem Efésios 5 com a ótica pagã e a ótica mundana de pessoas que não são cristãs. Ali fala da submissão da mulher e fala do homem. Em seguida fala do homem se doar pela mulher como Cristo se doa pela igreja. Cristo se doou pela igreja com a morte de cruz. Eis o homem que se doa pela mulher também, do mesmo modo que Cristo se doou pela igreja. Ok? Capítulo 12. Mas Jesus, em sua reflexão sobre matrimônio, alude a outra página do Gênesis do capítulo 2, no qual aparece um retrato admirável do casal com detalhes elucidativos. Escolhemos apenas 2. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem que busca um auxiliar que lhe corresponda. Né? A mulher que é base, né? Mulher é base do homem, ela sustenta o homem. Eis aí a submissão da mulher, é isso aí. Ela se submete a um homem e ali se complementando, não sendo uma escrava. Ela sustenta o homem, né? É capaz de resolver esta solidão que o perturba e para o qual não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. Ele está falando do início lá, né? Naquele início ali da criação da mulher, né? Onde que tira a costela do Adão e faz a mulher. A expressão original hebraica faz-nos pensar em uma relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, em um diálogo também sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes que as palavras. É o encontro com o rosto, um tu que reflete o amor divino e constitui, como diz um sábio bíblico, o começo da fortuna, um auxílio igual a si mesmo e uma coluna de apoio. Eclesiástico, capítulo 36, no versículo 24. Olha só como cita a Bíblia, os documentos da igreja. E muitos pegam e levantam um falso testemunho falando que documentos da igreja substituem a Bíblia. Olha que mentira. Olha o falso testemunho que muitos dizem e muitos católicos acreditam em pessoas que não são católicas. Ok? Continuando. Ou como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos em uma confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade: o meu amado é todo meu e eu sou dele. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Ou seja, aqui em Eclesiástico, é um livro lá no Antigo Testamento, capítulo 2, no versículo 16, capítulo 6, no versículo 3. São 2 trechos que tiraram desse livro. Tá? Um no capítulo, outro em outro. Capítulo 13. Desse encontro que cura a solidão, surge a geração e a família. Este é o segundo detalhe que podemos evidenciar. Adão, que é também o homem de todos os tempos, de todas as regiões do nosso planeta, juntamente com sua esposa, dá origem a uma nova família. Como afirma Jesus, citando o Gênesis, unir-se a sua mulher e os dois formarão uma só carne. Então, esse unir-se a sua mulher e os dois formaram uma só carne, além de estar em Gênesis, capítulo 2, no versículo 24, está também em Mateus 19, no versículo 5. Capítulo 19, no versículo 5, lá em Mateus. No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física e interior, a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus, como canto orante. A ti está ligada a minha alma, Salmo 63 ou Salmo 62, dependendo da tradução, no versículo 9. Desse modo, evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto dessa união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e porventura no filho que nascerá dos dois e em si mesmo, há de levar as duas carnes, unindo-as genética e espiritualmente. Então aqui eu já fecho por aqui. Amanhã, ou no próximo dia que eu postar o próximo vídeo, vou iniciar no capítulo 14, com o subtítulo Teus filhos como brotos de oliveira.
Então, busquemos os ensinamentos da igreja, né? Vamos ler, não é me contaram ou ouvir falar que a igreja ensina tal coisa que ela não ensina. Leia. Ah, dizem que a Amoris Laetitia é um documento herético. Não é. Mas eu vou lendo aqui com o passar do tempo e você vai perceber que não é o que dizem. Salve Maria a todos e um ótimo, uma ótima noite para todos. Salve Maria.